Professor Saul Martins. Ai, eu vou pegar no microfone. Professor Saul Martins. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre o que são as manifestações culturais que aparecem hoje, vindas de vários lugares, o que elas representam para as pessoas. Maria Célia, primeiro um prazer muito grande tê-la comigo aqui na minha casa, aqui, na intimidade aqui da minha biblioteca. Lembro de você pequena, menina, levada da breca, correndo para lá e para cá, e hoje você me entrevistando aqui. É um prazer realmente muito grande. Ô, Maria Célia, naturalmente você está querendo chegar às manifestações populares tradicionais, quer dizer, aquelas manifestações culturais do povo, quer dizer, do folclore. Ora, o folclore é um tipo de saber, é uma categoria de saber, que não tem nada com pobreza, nem com subdesenvolvimento, não tem nada com caipirada, com rural, e nem também com índio. Então, o folclórico é aquilo que nós aprendemos informalmente, que nós aprendemos sem que haja uma vontade expressa de ensinar e de aprender. Nós aprendemos no mundo, a escola é o mundo, é a vizinhança, é a rua, é o trabalho, não é na escola. Bom, às vezes a gente aprende também na escola, mas aprende com os colegas. A gente aprende muita coisa com os colegas. Mas o que folclórico é isso, essas manifestações. Por isso que eu gostei do seu projeto, porque o seu projeto, principalmente tratando-se de Brasília, que é uma cidade cosmopolita, e você lá tem de todo o Brasil. Brasília tem comunidades de toda parte, então você vai encontrar um acervo cultural imenso de todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste. Desde o Amazonas, o Amapá, até o sul do Rio Grande do Sul, desde a Ponta das Pedras na Paraíba, até as nascentes do Rio Javari, lá no Acre. Você vai ter de tudo lá. Então é por isso que eu animo você nesse projeto. É realmente um projeto nota 10, muito bom. Eu queria que você exemplificasse para mim, cantando, como eu já vi tantas vezes, a literatura oral. O que é um mito? O que é um mito? O que é um conto? Bom, o conto é uma historiazinha curta, é uma ficção. Quando você ouve um conto, quando você conta um conto, já conta sabendo que aquilo não é verdade, que é um fato criado pela mente, é uma ficção. Né? Agora, nós temos muitas espécies de conto. Temos a fábula, por exemplo, que diz respeito a bichos, quando os bichos falavam, aí é uma fábula. Quando entra bicho falando, é uma fábula. Então, e há também, como você vai encontrar, uma outra espécie de conto, que é a prosopopeia. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, um exemplo extraordinário de uma prosopopeia. A prosopopeia é uma espécie de conto em que você dá ânimo às árvores. As árvores, as pedras, elas podem falar. Fala. Então nós temos um exemplo extraordinário na Bíblia, quando Joatã, filho de Jeroboão, né, ele estava desafiando, havia um candidato à realeza, e naquela época que estava passando do juiz e do juizado para a realeza, porque cresceu muito Israel, então precisava de rei. Então tinha um candidato lá querendo ser rei, mas o candidato não era lá grande coisa. Então o que é que faz o Jeroboão? Ele narra uma prosopopeia em que ele diz o seguinte: as árvores desejosas de um rei, né, procuraram saber qual delas que queriam reinar sobre elas. Então procuraram primeiro, foram a figueira. Aí a figueira diz: não, eu não posso reinar sobre vós. Como posso reinar? Pois eu tenho que produzir meus figos. Se eu for reinar, não vou ter condição de fazer figo. Então vocês vão ficar sem os figos, não posso reinar. Então eles procuraram uma outra árvore, a parreira, né, que é as uvas, né, o parreiral. Aí a mesma resposta: mas como é que eu posso reinar sobre vocês? E quem é que vai fazer o vinho? Se eu não produzir uvas, quem é que vai fazer o vinho para vocês, se deliciar com ele? Aí procurou uma outra árvore, procurou a oliveira. A oliveira: não, nunca poderei reinar sobre vós. E quem é que vai fazer o óleo?
para vocês temperar a comida. Se eu for reinar, não vou ter tempo. Aí apareceu uma árvore que diz assim, eu quero reinar sobre vós. Sabe quem era a árvore? Justamente aquela que não podia, porque era a sarça, era o espinheiro. O espinheiro é que queria reinar, que não tinha qualidades. Com essa prosopopeia, o que Jeroboão quis foi mostrar que aquele candidato que queria ser rei, quando foi Saul, né? Saul foi o primeiro rei de Israel, que aquele candidato não era bom. Então ele usou uma prosopopeia. Além da prosopopeia, nós temos um outro espécie de conto muito usado por Jesus Cristo e que o seu pai, Maria Célia Manuel de Almeida, usava muito, com muita frequência, ele gostava, que é a parábola. A parábola. Nós temos parábolas lindíssimas na Bíblia. A parábola do semeador, seu pai usava ela muito. Né? Ele usava aquilo como início para um discurso. Ele usava a parábola. Tem aquela do bom samaritano. É uma espécie de conto. Agora, nós temos também a história, quer dizer, era um rei e uma rainha que morava no alto, num castelo, na nuvem, etc, etc, etc. Aquelas coisas incríveis que criança gosta muito. Também é outra espécie de conto. A anedota também é uma espécie de conto. A piada. A piada é um pouco diferente da anedota, porque a anedota ela tem um enredo. A piada não tem enredo, a piada é curtinha. Eu vou contar uma aqui só para você ter uma ideia. Por exemplo, dizem que um nosso governador, ele chegou no aeroporto para viajar, pegar um avião. Ele vinha com aquele staff dele todo, aquele grupo atrás dele. Então ele chegou e o avião estava atrasado, muito atrasado. Aí o governador chamou um daqueles rapazes que trabalham lá no aeroporto e chamou, ô Araújo, chega aqui. Aí o rapaz veio, atendeu o governador, né, como não tinha que se esperar isso mesmo. Aí ele perguntou, escuta, aí, como é que é? Como é que está esse atraso aí? Que hora que o avião vai partir? Aí você deu aquela desculpa lá para ele, não, está chegando e tal. Quando o rapaz saiu, o oficial de gabinete dele, um coronel, virou para ele e perguntou, ô governador, uai, como é que o senhor sabia o nome do homem Araújo? Ele disse, ué, claro, ué, pois quem trabalha no mar não é marujo? Então quem trabalha no aeroporto é Araújo. Isso é uma piada. É uma piada, né? Ela não tem enredo, mas ela é interessante, né? E assim por diante nós temos, né? A lenda já é um pouco diferente de mito, porque a lenda é uma exageração do conteúdo factual. Exagera, é um fato verídico, mas que foi acrescentado. Muito exagerado. Então o fato verdadeiro com mais a exageração é o que nós chamamos de lenda. Isso é uma lenda. Agora o mito não. O mito é um super ser, dotado de superpoderes. Por exemplo, a mula sem cabeça. É um monstro acéfalo, não tem cabeça, sai correndo, soltando fumaça do buraco de onde teria saído a cabeça, tem que correr 7 freguesias e voltar. Sai à meia-noite e tem que voltar às 3 horas da madrugada para se desfazer e voltar a ser gente outra vez. E trava-línguas e mnemônias, o que é? Olha, a trava-língua é aquilo que, como o nome indica, é difícil de falar. Por exemplo, a gente tem que falar com muito cuidado para não falar bobagem. Quer dizer, o peito de Pedro é preto, porque Pedro tem um peito preto. Quer dizer, se você não agir com muito cuidado, você pode falar até uma bobagem. Então, uma mafagafa com 7 mafagafinhos, quem não desmafagafar ela, bom desmafagafador será. Então, isso é uma trava-língua. Né? Nós temos muitas. Né? E as mnemonias são, o nome provém daquela deusa, que era Mnemosine, deusa da memória. Mnemonia é uma forma poética, às vezes não é poética, às vezes é em prosa, para a gente lembrar de um acidente geográfico, lembrar de alguma coisa, de um estudo qualquer. É muito comum no estudante. Eu, quando era estudante, por exemplo, eu aprendi uma frase. A frase é a seguinte: o mar do Ceará mais intenso permanece batendo nas ilhas de Porto Seguro, espalhando-se para o sul até São Vicente e Santo Amaro. Aí estão todas as 12 capitanias na ordem. Com essa mnemonia eu falo, o mar é Maranhão, do Ceará, então é Ceará, mais Maranhão, havia 2 Maranhão, entre eles o Ceará, mais intenso, Itamaracá, permanece, Pernambuco, batendo é Bahia, nas ilhas, é Ilhéus, de Porto Seguro mesmo, espalhando-se, Espírito Santo, para o sul, Paraíba do Sul, até São Vicente e Santo Amaro. Estão todas as 12 capitanias na ordem. É uma mnemonia. Aquela que diz também,
Mindim, seu vizinho, maior de todos, fura bolo, mata piolho, para indicar os dedos da mão, né? Mindim, seu vizinho, mata piolho, fura bolo, mata piolho e maior de todos. Então para indicar os dedos. Tem aquela também, 30 dias, tem novembro, para dizer os dias do mês. Então é muita mnemia aí popular, que todo mundo conhece. Eu queria que você me falasse sobre a diferença entre danças e folguedos. Há uma diferença, essa diferença foi criada pelos folcloristas brasileiros. Nós decidimos fazer essa diferença para indicar quando a dança é dramática. Sendo dramática, isto é, quando ela representa alguma coisa, algum fato, nesse caso um folguedo. Por exemplo, o reisado representa a viagem dos magos em busca da gruta de Jesus, para adorar a Deus Menino. Então, o reisado narra essa viagem. Aquele canto é um canto épico durante toda a viagem. E, por exemplo, o congado também representa a Rainha Ginga, representa o Chico Rei. Então, isso é um folguedo. Agora, quando não há representação, então, nesse caso, pode ser uma dança, como é o batuque, como é o lundu, como é a quadrilha, como é o cateretê, o catira, etc. Poesia popular. Como é que... Eu queria que você me falasse sobre algum verso, alguma poesia que você saiba, com as 7 sílabas. A poesia popular, você falou em 7 sílabas, realmente é uma característica do verso popular, ele ter 7 sílabas, que nós chamamos isso de redondilha maior, porque tem a redondilha menor, que é o de 5 sílabas. O verso de 7 sílabas é a redondilha maior, chamado também verso democrático, porque exatamente o povo, a gente até não sabe, por uma misteriosa concordância, eles fazem sempre o verso com 7 sílabas. Você vai encontrar, se você pegar todas as poesias, por exemplo, em curso no Brasil, você vai notar que 90% delas são feitas em redondilha maior. E tudo enquadra também. Quer dizer, uma estrofe com 4 versos. E você tem algum exemplo? Perfeitamente. Podia lembrar um que todo mundo sabe, o que é folclórico, é vulgar, todo mundo sabe. Por exemplo, o anel que tu me deste era de vidro quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco, se acabou. Aí, é de 7 sílabas. Ou então, esse outro, por exemplo, o laranjeira é pau de espinho e também é da ciência. Quem tem amor de longe é sofrer com paciência. 7 sílabas. É um verso democrático, o verso do povo. Você sabe alguma excelência? E religiosidade popular? Bom, a religiosidade popular é aquela que o povo faz, que o povo sente, e então que ele usa, ele pratica. Ele pratica, em geral, a religiosidade popular. Quer dizer, foge um pouco da liturgia, foge bastante da liturgia. Então, ele tem suas manifestações próprias. Por exemplo, ele reza, faz benditos para chover, eles põem pedra na cabeça, faz aquelas promessas de andar com o pé no chão, subir de joelho uma escada. Ora, isso não é necessário, nem a igreja nunca exigiu isso de ninguém, mas a pessoa faz isto. Então, isso é religiosidade popular. As manifestações são muito grandes, isso dá um curso de longa duração. Só esse tema, religiosidade popular, dá um curso de longa duração. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a medicina caseira, sobre a medicina mágica. Pois é, a medicina mágica está ligada, como o nome indica, a medicina mágica é também chamada medicina teológica, né? Porque ela está ligada a essa parte justamente da religiosidade popular. Quer dizer, a crença no sobrenatural e que o sobrenatural vem para colaborar, para sarar as pessoas. Então ela usa, em geral, benzeção, ou usa simpatia. Às vezes até a simpatia é por meio de pinturas, por exemplo, em torno da boca ou das entradas patológicas do corpo, para evitar a entrada dos maus espíritos. Ou então é carregando, por exemplo, um rabinho de coelho,
ou carregando um dente de jacaré, pendura no pescoço da criança, para a criança não pegar quebranto. Isso é medicina mágica ou teológica.